parei, observei e tudo que eu senti foram coisas muito boas, do tipo uma grande paz. Porque eu fui criada no interior, então para mim é um lugar que me deixa em casa. A minha infância, adolescência, realmente foi numa cidade de muito interior. Então, as casas, os pátios da gente era a extensão da natureza, né? Não tem cerca, não tem divisão entre os terrenos. Então, as árvores, as plantas, os animais, a água estava dentro da nossa casa. Então, sempre foi uma situação que não me chamava atenção, porque para mim era comum, fazia parte do meu dia a dia. Os aleatórios, assim, coisas que vinham, sentimentos, pensamentos, reflexões. A minha mãe sempre nos levou, eu e meu irmão, para lugares. Ela sempre nos jogava na lama, assim, na grama, pé descalço. Ela dizia que a pedra não machuca o pé, ela faz massagem. Então a gente sempre fala da infância. A gente sempre teve esse contato. E eu gosto muito de ficar de pé descalço, de ficar na natureza. O que aconteceu hoje é uma exceção para mim, mas que eu gostaria que não fosse mais exceções, assim, né? De que isso pudesse se tornar algo mais cotidiano, assim, esse sentar, observar, né? Sentir, tocar, né? E a partir disso absorver coisas novas, né? Gostaria que se repetisse, assim, né? Eu acho que foi também um momento para eu me pensar e me pensar na relação com a minha relação com o que tem ao meu redor, né? Seja a natureza em si, né? O verde, as plantas e tudo mais, mas também com as outras pessoas, né? Ficar em silêncio também me propôs isso, me avaliar como pessoa e colocar pontos que eu devo melhorar. Eu fiquei pensando que por muitos e muitos e muitos anos eu nunca estive nos lugares que eu estava, eu nunca estive com as pessoas que eu estava, porque eu estava lá pensando que eu devia estar em outro lugar, ou se eu estava naquele lugar eu pensava, eu devia estar fazendo tal coisa, eu devia estar em tal lugar. E algumas coisas me incomodaram, mosquito, coceira, calor, algumas coisas eu me senti desconfortável. Mas percebi o quanto é importante parar, porque no lugar onde eu fui tinha essa natureza, mas atrás tinha a rua aqui. Então eu percebi a correria do dia a dia, como carros passando em velocidade alta, pessoas passando numa velocidade assim acelerada. Como a gente corre e às vezes não vê coisas mais importantes do que correrias do dia a dia. Acha que tá ligado, mas quando tu realmente para, tu vê que tu tá ligado a tudo que tá ao teu redor, mas tu não tá ligado a si. Aí eu me senti tão sozinha. Eu pensei, meu Deus, que solidão horrorosa. Aí eu percebi que não era uma solidão de pessoas, era uma solidão de si. Era uma solidão de tipo, cadê a Ana? Cadê aquela essência que, na verdade, a nossa maior companhia somos nós mesmos, né? E aí eu me levantei e olhei assim mais perto da água e comecei a escrever tudo que passava pela minha cabeça. E aí no final, antes de eu ir embora, a única coisa que eu pensei pra mim foi: eu vou deixar nesse lugar tudo de bom e de não tão bom que eu senti, vou agradecer e vou mandar pro universo a única coisa que me veio na cabeça: amor. Que eu acho que às vezes falta bastante. Ligaram uma máquina de cortar grama do meu lado lá e virou um barulhão só, e eu tive que sair do meu lugar porque não consegui mais seguir pensando, né? A única coisa que eu me senti incomodada foi esse sentimento de estar invadindo o espaço alheio, de estar tomando posse de algo que não era meu. Eu podia estar pisando numa formiga sem querer e matando ela. Eu fiquei pensando a última vez que eu fiquei comigo mesma, e eu não sei dizer a data que isso aconteceu, porque eu nunca tive a oportunidade de não trabalhar, eu sempre tive que trabalhar muito.
Então eu não tinha tempo para aproveitar um dia para mim. Tipo, tomava banho já pensando que tinha que sair. Comia já pensando que tinha que estar em outro lugar, né? E aí eu fiquei pensando quando eu tinha ficado comigo. Mas daí eu pensei, eu tô sozinha. E eu me permiti deitar no banco, assim, para realmente sentir tudo que a natureza daquele local podia me proporcionar. E eu fiquei contente que a gente nunca se permite parar no dia a dia para sentir o canto dos pássaros, o vento batendo nos nossos braços. Então foram sensações que a natureza nos proporciona. As árvores iniciais e tu vê aquele imensidão verde atrás, quase sem fim, né? E eu me sentei na grama, fiquei prestando atenção nos pássaros, tem uma fonte de água ali atrás, tinha uma borboleta voando em volta de mim sempre. As folhas caindo, o som das próprias folhas se batendo. E dá uma sensação eu tive pelo menos uma sensação de desapego de questões que tu tem o dia inteiro contigo. Preocupação com casa, preocupação com os amigos, com a namorada, com o que tu vai fazer no fim de semana. E eu, por assim dizer, desliguei, sabe? Aquilo no momento não me era interessante, mas não me era necessário mais. Eu não me sentia cobrado por N questões que até eu mesmo me cobro. E foi uma coisa boa porque gerou um desapego, não seria uma paz, mas uma tranquilidade, uma questão assim mesmo, de estar desligado das coisas. E foi um momento assim de realmente pensar em tudo e ao mesmo tempo em nada. Na verdade, essa coisa, tu começa a pensar, daqui a pouco tu já não tá mais pensando, tu tá só usufruindo daquele lugar e daquelas sensações. Consegui pensar sobre mim somente a partir desse processo de desaceleração, ou seja, né? Eu acho que a própria metodologia, de uma certa forma, ela provoca isso na gente, né? É o isolamento, né? É o parar para pensar, a ideia do silêncio, do entorno, entre outros, que fazem com que a gente volte para si. Esse momento de poder parar, lembrar de quem eu sou, lembrar de tudo que eu gosto, de como eu faço parte de um todo, que muitas vezes nós esquecemos, né? Por isso a necessidade de ficar num lugar que não tivesse muita interferência humana. Realmente eu gosto de mim. E que por mais que eu tenha muitas pessoas à minha volta, tenha um casamento feliz, tenha uma família estruturada, tenha amigos muito queridos, é muito bom saber que eu posso contar só comigo mesma.